Olá Instagram e olá TikTok, estou nos dois lados a fazer este live. Vamos dar aqui só mais um bocadinho para as pessoas poderem entrar. Estou um bocadinho antes do tempo, um minuto, mas deem-me o ok que está a correr tudo bem. No que toca ao som e ao vídeo, pode ser? Digam-me se estão a ouvir bem, pode ser? Se faz favor. Ok. Olá a todos. Hoje vamos falar sobre, para não variar no que toca aos meus conteúdos sobre imobiliário, vamos esperar só um bocadinho mais que venham mais pessoas, mas o tema hoje é um tema relativamente polémico, mas é um tema que eu tenho vindo a receber cada vez mais pedidos de informação, porque o mercado está ao rubro e toda a gente me pergunta: Bruno, quando é que isto vai arrebentar, quando é que vai haver um acerto? Vai ser o tema de hoje, é quando é que vai haver um acerto no mercado, se é que vai haver. Vamos já explorar essa situação e enquadrar também na parte de macroeconómica e geopolítica todo o nosso mercado imobiliário e toda a economia, para nós podermos perceber quais são aqui, qual é o ponto de situação e quais são as variáveis que no curto e médio prazo poderão ter ou não algum impacto no mercado imobiliário, que é disso que nós tratamos aqui neste canal e com os meus conteúdos. Portanto, já sabe, se tiver alguma informação que precise especificamente, faça aqui a sua pergunta, porque eu vou estar atento para dar respostas dentro do possível, do que estiver ao meu alcance, ok? Vamos arrancar então, já temos aqui uma série de pessoas que entraram. Então, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é quando é que o mercado imobiliário vai dar o estouro. É um tema que de alguma forma me tem vindo a ser colocado cada vez mais. Bruno, está a crescer tanto e tem crescido tanto nestes últimos anos o valor das casas, quando é que vai haver algum tipo de acerto? Na minha perspectiva, não vai ser no curto prazo. O curto prazo seria no próximo ano. Ainda não. E eu já falei sobre este tema. Aquilo que eu considero que poderá haver aqui um acerto, mas não será um acerto de dizer assim, não será um acerto de como foi do subprime. E eu entrei no mercado imobiliário durante a altura do subprime, em 2009, foi quando eu entrei no imobiliário no Porto, e o subprime rebentou passado quase 3 anos de nós estarmos, de estar o mundo todo a arder e de nós então aqui recebermos o acerto respectivo, porque também nos tinha que calhar alguma coisa. Portanto, na minha perspectiva, e respondendo à pergunta diretamente, eu não acredito que vá haver um acerto no mercado imobiliário, não acredito que vá arrebentar de todo, e já vou explicar com mais detalhe porquê, mas acima de tudo eu não acredito que vá haver um acerto no mercado imobiliário, pelo menos no próximo ano 2026. E eu já referi noutros vídeos, mas vou falar neste tema em particular aqui neste vídeo, porque até ao final de 2026 é até essa altura que a legislação está ainda a produzir efeitos no que toca à garantia do Estado e à isenção dos impostos. E enquanto isso acontecer, e os números são cada vez mais públicos, nós já tivemos bancos a pedir reforços para a garantia do Estado, e já tivemos, e temos números mais recentes que nos dizem claramente que nesta altura são cerca de 60% das pessoas que pedem crédito que recebem, portanto, que têm 35 anos ou menos, e são cerca de 25% do total dos 100% dos créditos que são dados atualmente, que são com a garantia do Estado. Portanto, enquanto houver a garantia do Estado a produzir efeitos, a legislação, e essa legislação tem uma validade que é final do ano de 2026, na minha perspectiva, o mercado imobiliário, particularmente nos imóveis até aos 450 mil euros, vão continuar a subir de valor. É o target, é para aí que o mercado caminha. Eu hoje em dia, nem na margem sul, nem na Amadora, na linha de Sintra, que eram zonas clássicas onde se conseguiam encontrar há 10 anos, pronto, ok. Vocês dizem-me assim, há 10 anos foi há muito tempo. É verdade, mas a verdade é que há 10 anos conseguiam-se encontrar casas para arrendar a 500 euros e casas para comprar a 100 mil euros ou abaixo. E nesta altura eu acompanho o mercado com muita particularidade e falo com muitos colegas. A verdade é que na linha de Sintra e na margem sul
que eram zonas de conforto, onde as pessoas de alguma forma conseguiam comprar casa e saber que conseguiam pagar essa casa. A verdade é que eu estou com uma situação agora em mãos de um cliente que quer comprar um T1 na Margem Sul e os imóveis estão todos vendidos, os que estão online. Encontramos 3, estamos a tentar encontrar mais alguma coisa, mas temos 3 imóveis disponíveis e já sei que daqui a uma semana, se tanto, esses imóveis já terão desaparecido e os que entrarem de novo vão estar em valores mais altos. Estamos a falar de T1s a 200 mil euros na Margem Sul de Lisboa. E, portanto, quando nós estamos a falar que as zonas que de periferia menos nobres ou que de alguma forma onde se conseguiu encontrar, por haver muita construção um pouco mais antiga, onde se conseguia encontrar imóveis a preços mais aceitáveis, há meia dúzia de anos, não vamos muito longe, hoje em dia é quase impossível, porque a procura foi tanta que esgotou o estoque. Portanto, isto só com a garantia do Estado para jovens até aos 35 anos, que compram a sua primeira habitação própria e permanente de sempre. Há aqui outro tema que está em cima da mesa, que é a vontade que os bancos têm de expandir a medida dos 100% para toda a gente. E quando se diz para toda a gente, não é para toda a gente que lá vai bater à porta. As pessoas, já com a garantia do Estado, me perguntavam: Bruno, mas eu não tenho dinheiro para dar de entrada, recebo o salário mínimo, posso ter garantia do Estado para comprar casa? Não. Porque quem vai decidir é o banco. E quando eu digo que não, eu não sou o banco, eu não faço ideia, terá que sempre passar por um banco para ser um não definitivo, mas a experiência que eu tenho é que nestas condições o Estado não vai fazer nada, porque o critério continua a ser o dos bancos, e continua a ser o dos bancos no sentido de não darem crédito para já, não darem crédito a pessoas só com base em garantias reais. Garantias reais é o quê? É o imóvel que está a ser financiado e sobre o qual o banco detém uma reserva no caso de ter financiado o imóvel. Os bancos hoje em dia já não querem só ter essa reserva. E é por isso que, de alguma forma, há aqui um reforço, na minha perspectiva, de que o mercado não vai dar o estouro, porque a verdade é que também desde o subprime houve uma mudança a nível europeu e uma maior concertação a nível da banca na Europa, Portugal, obviamente, inclusive, que de alguma forma fizeram com que o crédito a 100% lá está desaparecesse, e pelo facto de ter desaparecido passou a haver obrigação de as pessoas, quando compram casa, terem que colocar capitais próprios. E quando se coloca capitais próprios, implica que há aqui, na perspectiva do banco, uma análise que é feita, que é: esta pessoa tem dinheiro, e se tiver esse dinheiro derivado de rendimentos, são pessoas que de alguma forma têm a capacidade para, no longo prazo, porque temos que nos lembrar sempre da perspectiva do banco. A perspectiva do banco é: eu vou ter uma relação com essas pessoas, que não as conheço de lado nenhum e vou ter que acreditar nelas. É óbvio que há aqui uma componente de risco, mas o banco diz assim: eu vou ter que acreditar nestas pessoas que nos próximos 40 anos me vão pagar o dinheiro que eu vou emprestar e que não vão deixar de o pagar. Porque os bancos não lidam bem, a nível das regras bancárias e a nível das suas contas em particular, não lidam bem com incumprimentos. E como não lidam bem com incumprimentos, querem sempre antecipar o cenário e evitando logo à partida dar crédito a quem eles não consideram que tem capacidade. Portanto, mesmo que os bancos venham no futuro a dar 100% de crédito, as regras vão continuar a ser apertadas, em termos de LTVs, em termos de taxa de risco, em termos das variáveis todas que atualmente já estão a ser praticadas. Aquilo que poderá acontecer é haver perante clientes que estão ali no meio, os bancos darem, com base numa garantia real, que será a casa, darem um acréscimo dos tais 10 ou 15% extra que eventualmente as pessoas possam não ter. Agora, se isso é bom para quem compra, porque não implica que a pessoa não tem que ter esse valor de parte. Por outro lado, nós sabemos que foi esse funcionamento do crédito a 100% que, de alguma forma, fez com que a banca rebentasse. Não foi só em Portugal, mas foi um pouco no mundo inteiro, porque nos Estados Unidos essa regra já terminou. Portanto, assim que entrou o Donald Trump como presidente, a parte bancária foi totalmente liberalizada,
e, portanto, deixou de haver tanta restrição como havia desde o subprime, que era uma restrição muito semelhante àquela que nós continuamos a ter a nível da União Europeia e, consequentemente, Portugal. Mas a verdade é que tem sido essa garantia que deriva das pessoas darem dinheiro do bolso, os tais 10% que passou a ser a norma, aquilo que se instituiu como sendo o valor certo para a pessoa ter, para poder comprar um imóvel, que garante aos bancos, nesta altura, que se houver uma crise a nível mundial, os bancos não vão receber as quantidades absurdas que receberam de casas quando foi o subprime. Porque as pessoas não vão querer perder o dinheiro que já colocaram, porque colocaram 10% de capitais próprios e também, de alguma forma, fizeram neste tempo amortizações. Portanto, as pessoas não vão querer perder esse valor todo. O que poderá acontecer aqui é uma colocação dos imóveis no mercado. Mas em que situações é que poderá haver aqui, esse é o tema, diria que é fundamental neste live que eu estou a fazer. O que é que poderá fazer com que os bancos recebam quantidades grandes de imóveis ou que o mercado, creio que será mais isso que poderá acontecer, em caso de crise mundial, que o mercado poderá receber em grandes quantidades novos imóveis que ficam no mercado que derivarão de alguma crise a nível mundial, que o Banco Central Europeu de alguma forma tem vindo a alertar, cuidado, porque nós temos aqui, e esta é uma notícia desta semana que passou, final de novembro, em que o BCE dizia que temia um rally às bolsas europeias, um rally tóxico, e alerta para vulnerabilidades elevadas na zona euro. Isto depois também temos, a nível mundial, temos a Bitcoin, que há 2 meses estava acima dos 100 mil dólares, atualmente está abaixo dos 80 mil dólares. Isto tudo tem impacto ao nível da confiança. Confiança. A economia é baseada em confiança. E quando começa a haver desconfiança, ou as pessoas começam a não acreditar, que é também que está a acontecer a nível europeu, os níveis de confiança na economia e no bem-estar da economia estão a ser reduzidos, as pessoas têm cada vez mais certezas do que dúvidas de que vai haver algum tipo de acerto, mas a verdade é que a banca a nível europeu, de uma forma geral, e o BCE continua a fazer stress tests para antecipar cenários em que há crise a nível mundial e qual é que será a reação dos bancos, e aquilo que acontece, e é a resposta que tem tido, é que a banca continua positiva, continua a dar boas respostas, mesmo numa situação em que haja uma crise a nível mundial. Agora, nós sabemos que uma coisa é a teoria, é um exercício, outra coisa é a prática. E nós sabemos também que a economia está toda interligada. E quando nós temos os investidores institucionais cada vez mais apostarem em commodities como o ouro, a prata e outros materiais preciosos para terem o dinheiro aplicado, continuam, apesar disso, a manter as bolsas em alta, em níveis históricos em todo o mundo, por causa muito também da inteligência artificial. Fala-se até que ponto é que não poderá não haver aqui uma bolha na inteligência artificial ou derivada da inteligência artificial. Eu não acredito muito nisso, acredito que poderá haver aqui, se calhar, alguns players que poderão passar por algumas dificuldades, mas o setor em si não acredito no geral. Acredito que eventualmente poderá haver aqui um acerto nos investimentos gigantes que estão a ser propostos de serem feitos, mas acredito mais noutra parte, que é a indústria mais tradicional, mesmo a indústria tecnológica mais conservadora, mas de uma forma geral poderá haver aqui uma necessidade ou alguma ação a nível internacional que faça com que os setores mais tradicionais tenham algum tipo de impacto em termos financeiros. Os bancos em si que possam sentir algum tipo de aperto, porque estão muito dispostos a fomentar esta onda da inteligência artificial, e se estiverem expostos e acontecer algum tipo de cataclisma, aí poderá a banca vir junto dos seus clientes, apertar um pouco mais a malha. Estou a falar dos clientes institucionais, estou a falar das empresas a nível mundial,
e se os bancos apertarem a forma como continuam portanto, a financiar as suas atividades, e se forem empresas que dependem muito do financiamento, foi isso que aconteceu muito no subprime e na construção e no imobiliário em Portugal em específico. O que acontecia era que os construtores que rebentaram eram construtores que se baseavam muito em ter um prédio em construção, um ou mais, e quando avançavam para o seguinte, ainda estavam a vender o anterior, que muitas vezes não estava acabado. E, portanto, toda a construção era alavancada. Tudo era com base em financiamentos. E como eram negócios que estavam muito alavancados em financiamentos na banca, a partir do momento em que a banca diz eu não empresto mais dinheiro, porque estamos nós a passar por uma situação complicada, então aí o que é que acontece? Eles deram um estouro. Como o imobiliário nessa altura, perdão, como o imobiliário nessa altura, a verdade é que há outros setores que se baseiam muito na banca para continuarem a fazer a sua atividade. E se os bancos tirarem essa alavanca da mão de quem está à frente das empresas, aquilo que poderá acontecer é que as empresas vão ter que diminuir custos. E esse é o único ponto onde eu sinto que poderá haver aqui algum risco que seja um risco antecipado, que é essa situação acontecer de os bancos começarem a cortar determinados créditos a determinadas empresas que lhes dão mais risco potencial, e essas empresas, por não terem liquidez, precisam de cortar despesas, e nós já sabemos que o corte de despesas será, particularmente nesta fase em que a inteligência artificial está cada vez mais ativa, será a nível de recursos humanos. E com o aumento um potencial aumento do desemprego, aí sim é que eu acredito que poderá haver aqui mais pessoas a quererem vender e, por consequência, haver mais pessoas, mais produto no mercado. Eu digo isto é um potencial porque a nível nacional o nosso desemprego baixou para 5,9% em outubro. Deixem-me mostrar-vos. São números muito recentes, são números do final de novembro, e nós estamos a fazer este live no início de dezembro. Portanto, são números do final de novembro. Estamos com uma taxa de desemprego de 5,9%. A nível europeu também está relativamente estável. Alguns países têm taxas de desemprego maiores, mas a verdade é que enquanto as taxas de desemprego estiverem baixas, nós vamos ter pessoas que têm rendimentos certos e que de alguma forma não vão ter aqui grandes problemas em manter as suas prestações a serem cumpridas. E nesse sentido, se as pessoas cumprirem com os seus compromissos junto da banca, não vão ter necessidade de colocar os imóveis no mercado e, por consequência, o mercado irá estabilizar-se em alta. Portanto, eu já vou responder a perguntas. Deixem-me só terminar aqui este raciocínio. Portanto, enquanto nós tivermos a taxa de desemprego normal, nesta ordem dos 6%, que é como está há alguns anos, eu não acredito que vá haver incumprimento e, por isso, necessidade das pessoas colocarem imóveis à venda nesta altura, e não antecipo que isso aconteça, a não ser, lá está, que aconteça alguma coisa a nível macroeconómico ou geopolítico. Estou a falar, por exemplo, do potencial de intervenção dos Estados Unidos na América do Sul, mas a verdade é que nós já estamos com outras guerras um pouco por todo o mundo e as coisas têm estado relativamente estáveis, sem grandes evoluções, e a guerra da Ucrânia continua e continuará. Se houvesse aqui uma intervenção, como havia a perspectiva de que a guerra na Ucrânia ia estender-se a toda a Europa, não acredito que isso vá acontecer, mas é óbvio que se a Rússia decidir intervir em algum país limítrofe que pertença ou que esteja na zona de influência da Europa, as coisas podem mudar, e esse sim, por exemplo, ser um tema que já tem impacto a nível do mercado financeiro europeu e português por consequência. Portanto, não há aqui o acontece aos outros e não nos acontece a nós. Mas enquanto a taxa de desemprego for baixa, as pessoas vão continuar a ter emprego, a ter rendimentos e, naturalmente, a pagar a casa. Porque nós sabemos, pensem comigo, a última coisa que nós queremos que nos aconteça é termos que ir viver para a casa dos nossos pais ou para a casa de alguém e deixarmos de ter a nossa autonomia. Antes disso, ainda vamos cortar com tudo o resto que está à volta. Lá está. E todo o resto pode também ter impacto
em tudo o que tem recursos humanos. Para mim continua a ser o tema fundamental. Enquanto houver taxa de desemprego baixa, implica que há um quase emprego na totalidade. E havendo um quase emprego na totalidade, eu não acredito que haja aqui mais imóveis a virem para o mercado e muito menos a serem devolvidos aos bancos, porque as pessoas aprenderam. Na altura, a verdade é que no subprime, quando eu comecei em 2009, eu apanhei a pior fase do subprime, que foi ter pessoas a terem que pedir empréstimos pessoais para deixarem de ter o pagamento da prestação, porque não conseguiam fazer face a essa prestação, mas foi uma fase em que não havia financiamento por parte dos bancos de todo. Portanto, os bancos em 2011, para terem noção, quem não estava no imobiliário, mas eu que estava no imobiliário, nem eu nem as minhas equipas conseguíamos que os bancos aceitassem sequer analisar um pedido de crédito para a habitação, porque estavam carregados de casas e não queriam continuar a colocar dinheiro para crédito à habitação. Portanto, em 2011 nós tivemos virtualmente zero. Eu tinha os bancos a dizerem que só emprestavam a clientes que lá tinham depositado ou em aplicações os valores que estavam a pedir. Portanto, eles na realidade estavam a emprestar o próprio dinheiro da pessoa. Isto foi 2011. Depois as coisas começaram a melhorar e a verdade é que desde 2012 que o mercado tem vindo a subir, a subir, a subir e não houve, a não ser no tempo do Covid, aqui um pequeno acerto. O mercado tem vindo a subir de uma forma dramática. Este último ano, em particular, desde setembro do ano passado, quando entrou a produzir efeitos a garantia do Estado e a isenção dos impostos, então o mercado explodiu. No que toca a imóveis até 200 mil, desapareceram quase de um dia para o outro, e imóveis até 300 mil euros, aqui é uma rarificação e estamos a encontrar imóveis cada vez mais longe das zonas centrais onde as pessoas trabalham, porque os meus clientes já começam a pensar que uma hora já não é assim tanto tempo para fazer diariamente se tiverem que comprar uma casa mais barata. Portanto, é nesse ponto em que estamos. Eu já vou continuar, mas entretanto vou respondendo aqui a perguntas, porque já tenho aqui uma série de perguntas no TikTok em específico. Deixem-me ver aqui. Deixem-me responder às vossas perguntas. Ok. Portanto, primeira pergunta que me é feita tem a ver com... E façam as vossas perguntas porque eu tenho sempre informação atualizada e já sabem que se pensarem em comprar ou vender casa, o meu número de telefone está aqui atrás, está em todos os vídeos que eu faço. Deem-me uma chamada, façam-me chegar uma mensagem por WhatsApp. Tenho aqui a Sofia. Eu cheguei a ir ver casas para comprar, onde num dia só tinha mais de 100 visitas, um absurdo. É verdade, Sofia. Já passámos, eu e as minhas equipas, por situações dessas, para além de ser desagradável, é como está o mercado. Portanto, esse tem sido o ponto atualmente. Nós sabemos que imóveis nos 200, 300 mil euros, já estou a falar neste intervalo, quando os imóveis vêm para o mercado, é uma questão de muito pouco tempo até eles serem vendidos. Normalmente são vendidos no primeiro dia. E eu estava a falar com uma cliente ainda esta semana e estava-lhe a dizer, quem não tem o valor dos 10%, tem um problema, porque imaginem que vocês são os proprietários de um imóvel que colocam no mercado e vocês têm 30 pessoas, porque é um imóvel dentro daquele perfil que os jovens querem comprar, e vamos assumir que têm 30 visitas e vocês aparecem-vos um cliente comprador que tem o crédito aprovado, que não tem o valor para dar de entrada. E aparece outro cliente que não só tem o valor para dar de entrada, como até acrescenta 5 mil euros. Ponham-se nessa posição. O que é que vocês fariam? Iam para um lado ou iam para o outro que tem a liquidez toda e que vocês já sabem que à partida que não vai ter grandes problemas com os financiamentos? Iam, como proprietários, a zelar pelo vosso bem-estar e pela vossa vida e da vossa família e vender a quem tem a liquidez. É natural. E por isso é que eu digo cada vez mais que as pessoas que não têm o dinheiro para dar de entrada estão numa posição bastante inferior comparativamente com aquelas que têm esse dinheiro. Que o Fábio diz, era crédito para tudo, casa, carro recheio, férias, tudo à grande. É verdade, Fábio. Na altura, antes do subprime, havia pessoas que compravam casa, carro, mobília, faziam a lua de mel, aquilo era
Era uma festança, dava para tudo. E agora? Pergunta-me, tenho uma casa para vender e com o valor da casa investir noutra? Pergunta. Ora, devo usar a casa para comprar outra ou vender primeiro e depois comprar? E agora, depende da sua liquidez. Se tiver dinheiro para fazer a entrada e comprar um outro imóvel antes de vender o seu, é uma situação. Se precisa de vender a sua casa para ter algum dinheiro para dar de entrada, eu recomendo que venda primeiro e depois com o dinheiro da entrada comprar a outra. Lá está. Esta é uma situação como a do Igor, em que se for um cliente que precisa de vender para comprar um outro imóvel, temos aqui um desafio. Das duas, uma. E o Igor, como proprietário, tem uma de duas hipóteses. Ou vende a uma pessoa que lhe apresenta o dinheiro para dar de entrada porque ele precisa de comprar um outro imóvel. E se precisa de comprar um outro imóvel, então ele precisa de liquidez, porque não pode estar a contar que a pessoa que lhe vai vender a si o imóvel vai ter a sua boa disposição para poder ir diretamente para a escritura. Essa é uma situação. Ou então a alternativa é o Igor fazer a escritura e estar durante 30, 60, até ao máximo, na minha perspectiva, o máximo de 90 dias, seria o tempo do contrato de promessa, compra e venda, sem sair do imóvel e normalmente não pagando. É óbvio que quem compra e que aceitou fazer um contrato comodato, é disto que estamos a falar, durante um determinado período, porque não tinha o valor para dar de entrada, mas queria mesmo aquela casa, e o Igor, como proprietário, disse, ok, eu vendo assim a casa, mas eu preciso estar aqui na casa depois mais tempo, porque eu preciso de tempo para encontrar uma outra casa, e sem dinheiro eu não consigo fazer um contrato de promessa, compra e venda. Portanto, nessa situação, teria que haver um contrato comodato, mas um contrato comodato implica que a pessoa que comprou a casa do Igor, estou a dar aqui este exemplo, como proprietário, aquilo que iria acontecer era que o Igor ia ter que estar no imóvel com o comprador a manter essa pessoa, isto tudo escrito como é óbvio, mas ia ter essa pessoa na sua casa, na sua nova casa, e a ter que pagar ao banco durante um determinado período. Porque a alternativa era o Igor pagar à pessoa que lhe comprou a casa, mas qual é o ganho do Igor? Então, para isso, eu vou optar por uma pessoa que tem liquidez e que me dá o dinheiro logo à partida e eu assim consigo arranjar as minhas soluções. É nessa perspectiva que nós estamos a falar. O desafio aqui é encontrar pessoas que de alguma forma aceitem alguma alternativa que passe por não ter a liquidez, mas é muito complicado, porque nós estamos a deixar de vender casas porque aparecem clientes compradores que têm o dinheiro para dar de entrada, às vezes até têm 20% e 30%, e têm a capacidade de alguma forma, de até acrescentar dinheiro ao valor que está a ser pedido, ao asking price. Portanto, nós estamos a falar, se calhar, de uma casa, e aconteceu-me até recentemente, há uns quantos meses, nós aceitarmos o valor que estava a ser promovido pela casa, e depois acabarmos por perder o imóvel, porque apareceu alguém que deu mais 5 ou 10 neste caso, 10 mil euros. Portanto, para além de dar os 10% ou mais, ainda deu um valor acima daquilo que estava a ser pedido. E, portanto, numa situação dessas, qualquer proprietário, coloquem-se na posição do proprietário, vai querer a solução que é mais certa e que lhe dá menos chatices e menos dúvidas sobre como é que as coisas vão correr, não é? Ora, deixem-me então ver aqui. O Fábio diz, as pessoas pensam que vão comprar ao preço do pão porque as pessoas não vão conseguir pagar, mas não vai acontecer, pois não? O Fábio está a dizer bem, o problema é que cada vez que um imóvel, e por isso é que eu digo aos meus clientes, comprem agora, não estejam a adiar, porque se estiverem a adiar, um imóvel que agora está a 200 mil, no mesmo prédio e se calhar em condições inferiores, daqui a um mês, quando este for vendido, o novo já vem com mais 10 mil ou 20 mil euros em cima. Porque falaram com o vizinho e souberam que, entretanto, que o vizinho vendeu até com mais 5 ou com mais 10, e então eu acrescento mais 10 só por uma questão de salvaguardar. Não vai aparecer um maluco que usar, que lhes dê esse valor, ou até se calhar um pouco mais. E o mercado continua a ir por aí acima. E depois temos, para reforçar esta situação toda, os bancos a aumentarem os valores e a acompanharem os valores de mercado com as suas avaliações. Aqui diz o Fábio, as famílias vão ter de começar a comprar casas com família, por exemplo, pais em baixo e filhos em cima. Eu até já passei por uma situação em que eu ouvi um colega a explicar-me uma situação que lhe tinha acontecido em que dois casais distintos, eram amigos, mas distintos, compraram em conjunto um T3
porque a alternativa era viverem em quartos e pagarem eu nem lhe chamo arrendamento, mas um aluguer de um quarto, sem condições. E, portanto, optaram por comprar um imóvel em conjunto, mas lá está, a possibilidade de se comprar uma casa de forma isolada continua a existir, mas continua a existir se comprarmos 2 ou 3 horas de distância dos principais centros. Fábio pergunta, concordas que quando começarem a sair as notícias com o prazo final a 100% ainda sobe mais? Fábio, totalmente, foi o que eu disse logo no início do vídeo, que se os bancos e se o Governo e o Banco Central, e o Banco de Portugal aceitar que esta medida dos 100% for universal, ou seja, seja aberta a qualquer pessoa, óbvio com as condições que os bancos depois vão definir quais são, mas se abrirem esta hipótese a toda a gente, e não só às pessoas que compram a sua primeira habitação própria, permanente sempre, e com a limitação dos 35 anos, se abrirem a toda a gente, o mercado vai rebentar. Porque apesar de nós termos vindo nestes últimos meses também a falar de o que é que vai acontecer no que toca à nova construção. Este apoio do Estado é bom porque vem para determinados valores e para determinadas utilizações, estou a falar da baixa do valor do IVA, mas a verdade é que 680 mil euros continua a ser metade das pessoas que trabalham em Portugal, metade da população ativa, ganha o salário mínimo. Eu estava a falar com um casal agora, este fim de semana, que me dizia, Bruno, nós ganhamos o salário mínimo e não temos assim grande dinheiro para dar de entrada. Não, é óbvio que esta seria uma solução para um casal destes. Mas, numa situação destas, o empréstimo a 100% ia ao encontro da sua necessidade. Mas ia ao encontro também da necessidade de dezenas de milhares extra de pessoas que não compram casa porque não têm o valor para dar de entrada. Dezenas de milhares. E a verdade é que nós, apesar de haver a baixa do IVA, apesar de haver aqui uma série de alterações que o Estado está a querer colocar no mercado, a verdade é que não há construção. E a construção que existe coloca-se na posição dos promotores imobiliários. Se nós pudermos construir casas e vendê-las 100 mil euros acima daquilo que seria um valor para a média dos rendimentos nacionais, o promotor vai buscar esses 100 mil euros vezes 10 ou vezes 20, não é? Porque só tem uma vez a hipótese de vender uma casa. Quem está para vender uma casa só pode vendê-la uma vez. A mim continua-me a fazer alguma confusão quando se vende uma casa no primeiro dia. Já me aconteceu, não sinto que seja o melhor serviço prestado a quem é um cliente proprietário. Mas perceba a situação dos compradores. A situação dos compradores é, com os rendimentos que se têm, no geral, estamos a falar de cerca de metade da população ativa, são cerca de 2 milhões de pessoas, essa metade da população ativa, recebem o salário mínimo. E com o mercado como está, não vão ter capacidade para comprar casas porque não há casas dentro dos valores que elas podem chegar. Mas a verdade é que metade das casas, já desde há alguns anos, metade das casas em Portugal são vendidas a pronto pagamento sem os compradores acederem a financiamento para comprar casa. Estes são números que eu faço vídeos sobre o imobiliário já há uns anos e eu lembro-me de ver estes números perfeitamente claros, mas já pelo menos há 2 a 3 anos para cá. Lembro-me na altura da Euribor que quando começou a subir, eu já falava nesse tema, estamos a falar já de há 2, 3 anos, e lembro-me perfeitamente que já nessa altura metade das casas em Portugal eram vendidas a pronto pagamento. Continua a haver muita liquidez. E quem diz que isto é uma crise, não está. E esqueçam lá, não são estrangeiros. Os estrangeiros vêm para um determinado perfil de imóvel, é óbvio que depois também compram imóveis mais baratos e entram ali em concorrência um bocadinho com o cliente médio nacional, de origem nacional. Mas a verdade é que o cliente internacional vem muitas vezes para apostar em imóveis de luxo que, se fosse comprar o mesmo imóvel no seu país de origem, ia pagar se calhar o dobro ou o triplo. E aqui vem pagar metade. Portanto, é um cliente que vem mais focado num imóvel ou um imóvel secundário ou um imóvel de luxo, se for a sua habitação principal.
Portanto, não é o cliente internacional que está a fazer, e eu falo com muitos construtores também, não é o cliente internacional que está a fazer grande sombra ao cliente comprador nacional. É o cliente nacional que tem liquidez. E vamos desenganar do cliente internacional que vem, e é por isso que os valores estão mais altos. Em determinadas zonas, em determinado perfil de imóveis, sim, é verdade. Mas, fora isso, é o cliente nacional que tem liquidez. Não há, está tudo em crise. Não. Metade das casas em Portugal são vendidas cash, sem acesso à banca. Mas já não é de agora. É há muitos anos. Portanto, não vamos criar aqui um papão onde ele não existe. Pergunta-me aqui a Célia, quando vai haver implosão no mercado imobiliário? Eu acredito, Célia, que vai haver aqui talvez um acerto, não no valor das casas, mas nas expectativas dos proprietários. Não sei se eu vou explicar um bocadinho melhor. Um proprietário hoje em dia está a colocar mais 20, 30, 50 mil euros em cima do valor que é o valor de mercado, que, por exemplo, a mim me sai num estudo de mercado. Se o proprietário não tiver grande necessidade de vender com urgência, pode esperar que o mercado lá chegue, porque o mercado vai lá chegar. Portanto, é uma questão de tempo. Agora, se vai haver aqui um acerto, pode haver um acerto em 2027, acredito que poderá haver um acerto em 2027, mas é um acerto nas expectativas, mas sempre em alta. Agora, haver uma derrocada como houve no subprime, não vai haver. Não vai haver. O que vai haver aqui é soluções que os bancos já estão a antecipar, e essa é uma parte que é importante. Se os bancos já estão a antecipar que, para manterem os níveis de rentabilidade, estamos a falar das centenas de milhões de euros anuais. Se os bancos querem manter as rentabilidades, as administrações sabem que, se não mantiverem os níveis de rentabilidade, vão ser despedidas e vão ser substituídas. Ninguém que está numa direção ou numa administração de um banco quer ser despedido. Onde é que se vai arranjar outra vez esse nível de rendimentos? Não é fácil. E, portanto, ninguém quer ser despedido de uma administração de um banco. Por isso é que os bancos estão antecipadamente a tentar encontrar soluções para algum tipo de quebra que eles já estão a antecipar que poderá acontecer, porque os bancos têm acesso à informação que nós não temos. E nesse sentido eu acredito que seja também esta situação de os bancos colocarem em cima da mesa a hipótese de darem 100% a toda a gente será uma das soluções para anteciparem alguma coisa que eles sabem que vai acontecer, algum tipo de acerto no mercado. Acerto macroeconómico, não no mercado nacional, mas a nível mundial, que vai fazer com que, de alguma forma, eles tenham que apertar os clientes em determinado perfil. Estou a falar, se calhar, dos empresários, dos industriais, das empresas de serviços vão ter que, se calhar, apertar se não estiverem em determinadas indústrias e, de alguma forma, mantendo o cliente do financiamento do crédito à habitação, esse cliente vai, de alguma forma, ser a salvação do negócio bancário. E por isso o crédito a 100%. Agora, tenho aqui uma pergunta do Rafael Francisco, que me diz assim: boa noite, tendo em vista o negócio, aguardo pré-aprovação de crédito, mas vou ter que esperar pela licença de habitação. O Rafael vai precisar sempre da sua análise pessoal, ok? Essa análise pessoal normalmente é feita em simultâneo. Há uma pré-análise que é feita de si, dos seus rendimentos, e que antecipadamente, a nível de balcão, qualquer banco consegue dizer tem condições para avançar. E se for através de um mediador de crédito, esse mediador de crédito também faz essa filtragem. Mas não precisa para ter essa pré-aprovação, não precisa ter já a casa escolhida. É uma pré-aprovação. Depois vai ter que ser confirmada pelo departamento de risco do banco, e esse então dá um ok final que dão origem à emissão das cartas de aprovação, que têm uma validade de 90 dias. E então depois aí sim mas na aprovação, aí sim, já tem que ter a casa encontrada, tudo direitinho. Mas pode fazer uma pré-aprovação e perceber se a sua parte, até onde é que o banco poderá ir, pendente depois de uma última confirmação pelo risco, mas poderá saber até onde é que irá, para depois poder então encontrar a casa dentro do perfil financeiro, que é o seu perfil financeiro, que saberá melhor que eu. Mas vai ter que esperar pela licença de habitação. Porquê? Porque vai comprar um imóvel novo, a estrear, é isso?
Célia, quando vai haver implosão do mercado imobiliário, não vai haver. Poderá haver acertos nas expectativas das pessoas, mas eu não acredito que vá haver. Aqui o Rafael diz que se questiona alguém com uma bola de cristal e que adivinha o futuro. É um bocado isso. Nós estamos aqui, o Fábio diz nunca. E eu, sinceramente, a não ser que houvesse uma retoma nos níveis de construção dos anos 90 e 2000, eu não acredito que o mercado imobiliário vá para trás em grandes quantidades. Eu acredito que haverá acertos ao nível das expectativas dos proprietários, mas é de dizer assim, eu de um mês para o outro, um apartamento no prédio onde eu moro, acrescentou-se-lhe 20 mil euros, como está a acontecer agora. Pode eventualmente esta subida abrandar. Agora, regredir não vai acontecer. Pode haver um abrandamento, mas sempre em alta, muito além dos valores que nós estamos a ter agora, garantidamente, Célia. Diz o Igor, com a venda da casa fico com 100% do valor da venda, será sempre melhor vender primeiro e comprar. E Igor, é sempre melhor, porque aí chega com o peito feito à frente seja de quem for. E aí torna-se o Igor no decisor, no que toca às condições e no que toca à escolha da casa que quer. Mas, Igor, fale comigo para depois nós podermos acertar detalhes e eu dar-lhe mais informação sobre o seu caso em particular. A minha recomendação seria sempre, primeiro venda e depois então, com o valor ou do contrato de promessa, compra e venda ou da escritura, depois aí terá que se ver o que é que o Igor quer comprar, mas faça uma chamada, o meu número de telefone está aqui, olha, está a passar aqui, mas está em todo lado, todos os meus vídeos, faça uma chamada para falarmos os dois, Igor, está bem? Para falarmos sobre o seu tema em particular. Mas é isso. Primeiro vender para depois então comprar, porque senão estamos a... Imagine, Igor, eu não sei se é casado se não, mas das piores coisas que podem acontecer é o Igor, imagine que é casado, ou que tem uma companheira, um parceiro ou parceira, seja o que for. Imagine que vai ver casas, encontra a casa certa, mas não tem a capacidade naquele momento de tomar a decisão. Qual é o sentimento que nós criamos à pessoa que está connosco? Mesmo até nós próprios. Era a casa que eu queria exatamente, mas não tenho capacidade para tomar a decisão naquele momento. Eu prefiro nem ver casas antes de ter toda esta parte financeira toda muito bem trabalhada antes de irmos visitar imóveis. Porque se formos visitar imóveis e não tivermos a capacidade para tomar a decisão com o mercado como está, a casa não vai esperar por nós termos a solução. Nós temos que ir com a solução já pensada e executada para podermos chegar lá e dizer contrato de promessa, compra e venda e vamos em frente, ok? É a minha forma de gerir o tema dentro do possível. Está aqui uma pergunta. Cedências de posição, como são calculados os impostos? Os impostos, no que toca à cedência de posição, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou contabilista. Recomendo claramente que fale com um contabilista sobre essa situação, porque, primeiro, vai variar da quantidade do valor que ganhou a mais entre o valor que inicialmente tinha acordado a compra e depois o valor que de facto transmitiu essa posição. Mas depois também depende muito dos seus rendimentos, portanto não há aqui, não há uma fórmula, não há uma situação única para toda a gente, vai depender também dos seus rendimentos associados. Por isso é que esses impostos também têm a ver com os rendimentos, mas recomendo mesmo, invista algum dinheiro, não há de ser muito, a falar com um contabilista, mesmo que tenha a pagar alguma coisa para ter essa recomendação. Mas eu vou tentar ter um contabilista no curto prazo para fazer aqui um live comigo nas próximas semanas para podermos de alguma forma abordar estes temas e dar respostas a estas situações que eu considero que são muito importantes, ok? Rafael diz aqui, é uma casa de 90 que ficam com obras por registrar e precisa de licença. Mas dizem que demora 6 meses. Rafael, numa situação de um imóvel que não tem licença e que ainda precisa de licença, primeiro, não é um processo linear. Portanto, o proprietário tem que passar pela situação de ter que pedir especialidades a toda a gente que intervém numa construção como se fosse de raiz, tem que ter um projeto a ser apresentado à Câmara com todas as especialidades e a Câmara tem que passar depois pelo processo de aprovação desses acertos que já foram feitos. Mas nós estamos a falar sempre de entidades públicas. Nunca é um processo limpo, ou seja,
do princípio ao fim é impecável. E em segundo lugar, quando eles dizem 6 meses, ou quando a Câmara, ou quando a entidade reguladora dessa situação em particular diz 6 meses, na minha perspectiva e com a minha experiência, nunca são 6 meses. Eu não faria um contrato de promessa compra e venda com um cliente meu para um imóvel sem licença de utilização, ponto final. Se leva 6 meses, podemos fazer uma reserva do imóvel verbal, mas eu não vou avançar para a frente com um negócio em que o imóvel não tem licença de utilização. Vamos ser claros. Eu não avanço. Se o cliente quiser avançar, é contra a minha recomendação, e é óbvio que eu não vou contrariar, mas com a minha recomendação, se o imóvel não tem licença já emitida, não avanço com dinheiro nenhum para salvaguardar o meu cliente comprador, de todo. Portanto, essa é a minha recomendação, Rafael. Mas fale comigo, que eu dou-lhe mais informação, mesmo que não seja eu a acompanhar esse caso. Dê-me um telefonema que eu tenho gosto em falar consigo, está bem, Rafael? Um abraço. Obrigado pelos seus comentários. Sara, nos anos 90 e 2000 haviam muitas barracas, daí ter existido muita construção. Sim, é verdade, Sara. E a verdade é que nós continuamos com muita casa devoluta, ou seja, vazia, em todo o país. Por heranças, enfim, N justificações, mas a verdade é que nós continuamos a ter dezenas de milhares de casas inabitadas em Portugal. E continuamos também a ter o Estado eu nem sei se eles sabem todos os imóveis que têm, mas continuamos a ter aqui o Estado como sendo o maior titular de imóveis a nível nacional e com uma percentagem gigantesca, eu nem sei qual é esta percentagem, mas com uma quantidade enorme desses imóveis a não terem qualquer utilização, devolutos, vazios, muitos deles destruídos, e que não estão a ser utilizados para nada. É verdade que em 92 mil havia muitas barracas, e daí ter existido essa construção toda, mas a verdade é que nesta altura, com as coisas como estão, nós precisamos outra vez de uma onda de construção, mas não é uma onda de construção para imóveis caros, é uma onda de construção para imóveis a preços que as pessoas que têm rendimentos apertados possam comprar. Porque de outra maneira continuamos a não acompanhar os níveis de rendimento das pessoas, porque o preço das casas tem crescido a uma velocidade tão estonteante que de alguma forma não há rendimento, nem crescimento de rendimento que consiga acompanhar, mesmo que uma pessoa tenha que passe por fases em que cresceu no seu emprego, na sua empresa, mesmo assim não consegue acompanhar o ritmo a que está a crescer o preço das casas. Não há casas, ponto final. Nas zonas tradicionalmente mais acessíveis, elas estão a encontrar. E agora, muito obrigado, um abraço grande. Ora bem, nem para arrendar, eu não sei muito bem qual é a pergunta. Tinha aqui uma pergunta do Pedro Minerado, que pergunta, nem para arrendar, nem para arredondar. Não sei qual é a pergunta, Pedro. Depois, se puder repetir a sua pergunta, agradeço-lhe. Mas, se estivermos a falar de imóveis para arrendar, então, nós estamos a falar de 2.300 euros. Eu creio que é o valor que o Estado está a dizer que ainda que são ainda valores que são acessíveis, que são standard em determinadas zonas. 2.300 euros são 2 rendimentos, aliás, são mais que 2 salários mínimos. Estas pessoas que falaram comigo este fim de semana, se fosse para arrendar por esse valor, nunca conseguiriam. Portanto, nós estamos a falar sempre que os valores que o Estado calcula como sendo valores standard a nível nacional, são valores que estão totalmente desfasados da realidade de metade das pessoas que trabalham em Portugal. São cerca de 2 milhões de pessoas. Portanto, ou há aqui algum tipo de intervenção, mas tem que ser uma intervenção forte, com motivação forte aos promotores imobiliários, no sentido de facto, para além do IVA, isto é a minha opinião, para além do IVA, ir muito mais além no que toca ao incentivo à construção. Porque é assim, cada vez mais as casas são caras, cada vez mais os materiais são caros, cada vez mais a mão de obra é cara, e portanto não há aqui, tem que haver uma intervenção forte do Estado para se construir valores muito mais baratos comparativamente com aquilo que está a ser praticado. E agora, eu estou na zona de Lisboa, mas
tenho equipas em todo o país, fale comigo, está bem? Porque eu mesmo que não consiga acompanhar eu pessoalmente, arranjamos solução para eu ainda assim estar ao seu lado, está bem? Diz-me aqui o Pedro. Estávamos a falar de comprar uma casa sem licença. Para arrendar também não se deve fazer, pois não? É assim, para arrendar, lá está. Esse é outro tema que eu ainda hoje estava a ler um advogado a falar sobre essa situação. Um imóvel que não tenha licença de utilização não pode oficialmente ser arrendado, porque não tem todas as condições de habitabilidade. Agora, se for para investimento e o arrendamento, daqueles arrendamentos, eu não faço, mas enfim, que nós sabemos que acontecem, eventualmente, mas é sempre um risco porque assim, é um contrato de um imóvel que não tem capacidade de habitabilidade, portanto, se for um muito bom negócio e se quiser correr o risco, interessante. Se não, considere as variáveis todas, Pedro. Diz-nos aqui a Sara. É um absurdo os aumentos das casas. Muitos proprietários estão a aproveitar-se disso. Sara, é a lei do mercado. Há procura, há incentivo à procura, à compra, e, portanto, os proprietários estão a ir ao encontro daquilo que o mercado lhes pede, ou daquilo que eles podem pedir ao mercado. Se há isenção dos impostos, comprar uma casa de 200 e poucos mil euros eram 10 mil euros de impostos. Logo à partida, o proprietário, e foi a primeira coisa que aconteceu, foi acrescente de 10 mil euros, que é o valor dos impostos. E depois apareceram milhares ou dezenas de milhares de pessoas a comprarem casas, para além daquelas todas que já compravam. Então, se as pessoas começam a acrescentar mais 5 mil, mais 10 mil, o outro que sabe que vem a seguir não vai só acrescentar 5 mil ou 10 mil, mais o valor que seria de impostos, vai acrescentar mais 20 ou 30. E por aí acima, e como há poucas casas, o que é que acontece? As casas vão subindo cada vez mais. É um absurdo, eu estou de acordo. E a mim choca-me ainda mais porque eu estou a vender casas de norte a sul do país desde 2009. Portanto, eu tenho consciência e as pessoas da minha equipa dizem, Bruno, não podes pensar no que passou. Passou. Quem aproveitou. Quem não aproveitou tem que se sujeitar. É facto. Mas eu continuo a ficar chocado. Eu há meia dúzia de anos, e ainda este fim de semana, passei pelo bairro Alto durante o dia, com a minha filhota que esteve aqui comigo, e eu estava a dar-lhe o exemplo de uma casa que, com uma colega minha, que vendemos toda para remodelar por 180 mil euros, e que depois foi vendida por 270, que implicava que era um apartamento pleno bairro alto, naqueles edifícios com estrutura ainda, agora falha-me o nome, com estrutura posterior ao terremoto, mas em Tabique. Na altura, a casa estava a perto de 6 mil euros no mercado, já remodelada, e eu a pensar, isto são preços doidos. A verdade é que levou um bocado mais de tempo, porque não estava esta loucura, mas foi vendida. Hoje em dia, se formos ver uma casa no bairro alto, estamos a falar de valores já muito acima disso. E eu, na altura, já achava que era ridículo, que ia ser complicado se vender, e lá se vendeu. Mas a verdade é que o mercado evoluiu. É um absurdo, estou de acordo consigo. Então, eu que sei o que é que eu vendi nestes últimos anos e os valores, eu passo por zonas. Ótimo. Sara, sim. Setúbal é aqui ao lado. Falem comigo se quiserem comprar ou vender casa. Mas totalmente de acordo. Eu vendi casas até no Montijo. Há um prédio em particular, eu vendi lá um apartamento, fiz 40 na altura, 40 visitas. 40 visitas e consegui vender o imóvel não muito longe do valor que o cliente queria, o proprietário, mas tive que passar por 40 visitas para o vender. Naqueles prédios, nesta altura, onde eu vendi aquele apartamento na altura, os apartamentos valem mais do dobro. Mais do dobro. Estamos a falar, isto foi 2017, estamos a falar há 8 anos. Em 8 anos já há zonas, como eu vi há bocadinho a dizer, eu creio que terá sido a Sara, não sei, não tenho certeza, triplicaram em determinadas zonas. Triplicaram. Eu lembro de vender no Barreiro um apartamento, meu Deus, quem conhece o Barreiro, mercado biológico, aquele prédio alto, que lá está, amarelo, eu lembro de vender lá um T2 a 25 mil euros, perto do hospital do Barreiro, a 25 mil euros. E ainda assim ter as pessoas a dizerem-me que era caro porque precisava de obras, muitas obras. E era um imóvel que até tinha
tido a cozinha remodelada e a casa bem acertada. Precisava de obras? Precisava. Era muita coisa? Não. Mas pronto, precisava de uns acertos. Mas 25 mil euros. E eu vi-me desejei-me ainda assim para vender a casa. É uma casa que hoje em dia, no Barreiro, eu vendi há um ano a uma cliente, vendia um T1 no Barreiro por 135 mil euros. Todo renovado. Nesta altura do campeonato, esse apartamento vale 160, 170 mil euros se o encontrarmos no Barreiro. E nós dizemos assim, o Barreiro não tem ainda a travessia, a terceira travessia do Tejo. Quando tiver então vai explodir, ainda mais. Mas a verdade é que eu em 2017 vendi lá um apartamento a 25 mil euros, em bom estado. Onde é que eles estão? Não existe. Não é nem a 150 mil nesta altura, um T2 no Barreiro, nem a 150 mil. Esqueçam. Portanto, ora, uma casa sem licença não quer dizer que não tenha condições de habitabilidade. Supostamente não tem. Algumas têm. Eu lembro de uma situação de uma colega que eu vendi um apartamento que ela estava a promover e depois esses proprietários que venderam o imóvel aos meus clientes compradores foram comprar um outro imóvel, pronto, pagamento. Um imóvel estava impecável, só que quem o construiu, imaginem, no retângulo que era o terreno, eles construíram no canto. E não havia as medidas legais de separação para o lote do lado e para a casa do lado, e portanto por essa razão não foi emitida a licença de utilização. Por essa razão também foi vendida mais barata e por essa razão teve que ser um pronto pagamento. O pronto pagamento, a figura do pronto pagamento não existe só desde a última revisão da legislação no que toca a como é que ela se chamava ainda do tempo do PS? Bem, não me interessa. O pronto pagamento sempre existiu para imóveis sem licença de utilização. Sempre existiu. Agora é que veio ser colocada em cima da mesa a possibilidade de ser financiada. Mas os bancos não querem. Porquê? Porque os bancos não querem financiar imóveis sem licença de utilização. Porque se houver um problema de incumprimento, e eles ainda se lembram, porque têm essas histórias todas muito claras na memória, se tiverem um imóvel a ser devolvido e se o financiaram sem licença de utilização, não vão conseguir, a não ser que eles próprios os financiem, que poderia acontecer, mas não podem ser financiados por outros bancos e vão ter que os vender a valores mais baixos do que aqueles que são de mercado. E, portanto, isso lá está, é de novo risco que os bancos não querem assumir. E por isso é que as casas sem licença de utilização pode-se fazer a escritura, mas os bancos, apesar de poderem fazer o financiamento, não o fazem porque não querem assumir esse risco. Habitoeste, nem daqui a 10 anos vamos ter produto a preços aceitáveis. Pois não. Aliás, esta situação da alteração do IVA que o governo veio implementar, os promotores imobiliários e os construtores disseram logo, então mas isto é a partir de quando? Se for só a partir de março, eu até lá não faço mais nada, deixo isto tudo pendurado. Depois é que eles vieram atrás, e tal, sim, vai ser o promotor, na altura da venda é que vai pagar o IVA. Vamos ver como é que isto funciona tudo. Mas 10 anos, a quantidade de pessoas que querem comprar, e se houver por parte do governo, com a aceitação do Banco de Portugal, a expansão de financiamento a 100% para toda a gente, não há casas, nem vai haver, e os preços vão ainda por aí acima, porque não há casas. Diz o Pedro Milharado, em 2008, que se soubesse tinha comprado um apartamento em vez de carro. Nesta altura do campeonato, tinha a vida toda muito mais tranquila, Pedro. E o carro, entretanto, se ainda o tem, olha, já é um carro já com uma certa idade, ainda é bom, 2008 ainda a coisa se faz, mas em termos de investimento depreciou-se e era um investimento que de facto tinha feito ganho de dinheiro. Ai, Pedro, mas pronto, isto, quem não sabe não adivinha, portanto, diz Tefido, o mercado já não vai arrebentar mais uma vez nenhuma. Pois não. Olá, Ana Moreira. Boa noite, só cheguei agora, mas supostamente isto não tinha mudado com o programa Simplex. Era o Simplex, era o que eu queria dizer. O Simplex, apesar de permitir que os bancos façam financiamento de casas sem licença de utilização, os bancos não querem porque não querem correr o risco. Porque se for um imóvel que lhes é devolvido e eles tiverem que o colocar no mercado, a não ser que eles próprios os financiem, tudo bem, podia ser uma solução, mas têm que passar por uma situação em que não podem vender a um preço superior, não podem valorizar esse imóvel que lhes foi colocado, não é?
Portanto, os bancos não querem correr esse risco. Não, para quê? Já têm tanto lucro, para quê? Deixem-me ver aqui, temos aqui mais um comentário da Habito Oeste, exatamente. O que os bancos estão a fazer junto do governo é pressão, Habito Oeste, é pressão para ser financiamento a 100% para toda a gente, ou seja, não limitar nem aos 35 anos, nem à primeira habitação própria e permanente de sempre. Ou seja, qualquer pessoa, nas condições que os bancos entenderem, aquilo que haveria era um financiamento potencialmente a 100%. E se nós já estamos a ver, porque estamos no mesmo negócio, já, no mercado, se nós já estamos a ver os preços a crescerem da forma que estão, só com a garantia do Estado e a isenção dos impostos, com estas duas variáveis, se houver toda a gente a vir comprar com a garantia do Estado, perdão, ou deixar de haver a garantia do Estado e ser universal 100% para toda a gente, o mercado vai explodir, porque, como dizia há bocadinho, nem 10 anos de construção a bom ritmo vão conseguir fazer com que tudo aquilo que todas as pessoas que procuram casa consigam encontrar casa. Nesta altura, aquilo que se vende são casas mais baratas. Estamos a falar das pessoas com rendimentos normais. É óbvio que haverá as suas casas dos milhões, das largas centenas de milhares. É um perfil. Mas a grande quantidade de pessoas que precisam de casa, a verdade é que não conseguem comprar casa. E se houver financiamento a 100%, então, como continua a não haver casa e continua a haver um incentivo ao consumo, os preços ainda vão disparar muito mais do que dispararam neste último ano e meio. Mas assim, em larga escala. Por isso é que eu digo que quem quiser comprar casa, toma a decisão agora. E se quiser comprar casa, fale comigo, porque eu tenho não só toda a informação, mas sei trabalhar no meio desta informação toda. E sei tratar do seu caso em particular. Por isso o mercado está num ponto em que não só não vai arrebentar, como ainda vai subir só com os apoios que o Estado tem nesta altura em vigor. Garantia do Estado e isenção dos impostos. Se acrescentar financiamento a 100%, o mercado vai explodir. Portanto, é o que eu digo já há meses. Vejam os meus vídeos para trás. Aquilo que eu digo é, qualquer imóvel que compre agora é um imóvel que, no mínimo, vai valorizar no próximo ano, na minha perspectiva, 15 a 20%. Tranquilamente. Se houver financiamento a 100% para toda a gente, então isto rebenta tudo mesmo à séria. Mas é um problema grave, se for aceito. O Santander já veio dizer, vocês são todos dois, não estou a ver bem, isto para os colegas. O governador do Banco de Portugal já veio dizer também, vocês têm memória curta, tenham lá calma, porque senão isto voltamos tudo ao tempo do antigamente. Mas não sei como é que isto vai, a verdade é que não está fácil. Ora bem, mais perguntas aqui. Vitor, se assim já não temos produtos, se eles abrirem os portões vai ser uma guerra. Total. E eu diria que, confesso que eu não consigo sequer antecipar o cenário daquilo que poderá acontecer num cenário destes, de financiamento a 100% para toda a gente. Não consigo sequer antecipar o cenário, sinceramente. Diz um Danny Dunn, mas quem ganha para pagar as prestações? É isso exatamente. Ninguém ganha para pagar os preços atuais. E por isso é que isto está tão complicado. Isto está tão complicado porque ninguém consegue pagar os preços atuais. Agora imaginem a continuar a subir como está a subir. E eu continuo a dizer, este próximo ano, até ao final de 2026, isto vai continuar a subir ao ritmo que tem estado a subir. Porque temos a garantia do Estado, temos a isenção dos impostos. Se houver o acrescentar do 100% para toda a gente que vai ao banco, o banco tem que ter ou um aperto forte no dar crédito, tem que ter limites fortes, porque senão isto vai rebentar. Aliás, mesmo que seja com limites fortes, o mercado vai rebentar se houver o financiamento a 100% para toda a gente. Vai rebentar. Porque já não há casas para as pessoas que estão à procura, para os jovens. E se nós vamos alargar isto para toda a gente, confesso que nem consigo antecipar o cenário. Zé Nunes, só se sofre com construção em massa por todo o país. É verdade. A questão no meio disto tudo é que quem é que vai construir? Não pode ser o Estado, não é? E os promotores imobiliários e os construtores, quando vão construir, vão fazer construção para quê? Para quem? Não vão construir barato, ou podem construir um bocadinho mais barato para garantir que despacham o produto rapidamente. Mas vão vender sempre caro.
Não, porquê? Porque é que vão deixar de ganhar dinheiro? Com que justificação é que nós deixamos dinheiro na mesa? Nós, estou a falar na perspectiva de sendo um empresário que não sou, na área da construção civil. Imagino que pomos os dois na posição do construtor, do promotor imobiliário. Se eu posso vender por 200, eu não vou vender por 150. Vezes 10. São 500 mil euros que eu deixo de ganhar. 500 mil euros pagam muitos salários, permite-me ter uma vida diferente, permite-me fazer novos investimentos. Não vou fazer isso. Portanto, tem que haver incentivos muito mais fortes, na minha perspectiva, do que aqueles que o Governo está a dar. A baixa do IVA não é suficiente. Não é suficiente para colmatar as faltas que existem a nível de mercado. Mas a verdade é que tem que haver alterações de PDM que permitam ir buscar lotes para nova construção mais baratos e promover o investimento por parte dos particulares. Considero que continua a ser através dos particulares que se vai arranjar a solução, mas tem que haver muito mais incentivo e nós dizemos assim, mas eles já ganham muito dinheiro. Ganham o dinheiro que ganham, essa parte aí eu não mexo. Mas tem que haver incentivos e não pode ser dizer assim, é para imóveis até aos 680 mil euros. Não, na minha perspectiva tinha que ser para valores bastante mais baixos, porque 680 mil euros. Pessoas que ganham o salário médio nacional, e creio que nesta altura está nos 1.500 euros, são valores, se bem me recordo, são valores relativamente recentes, não sei se é 1.500, se é 1.600. O ano passado estava nos 1.450, mas que seja 1.500. 1.500 euros. Não paga uma casa de 600 mil euros? De todo. Mas não paga. Ninguém dá crédito com um rendimento familiar de 1.500 euros. Mesmo que sejam dois a ter desses rendimentos, 600 mil euros. Não paga. Não há banco nenhum que vá dar créditos de 600 mil euros a quem ganha 3 mil euros. Poderá, eventualmente, se não tiver nenhum outro crédito, se tiver boas ressalvas, bons dinheiros guardados, se for um cliente já com histórico sempre positivo, eventualmente a coisa pode-se dar, mas mesmo com dois rendimentos nesta ordem de valores, não se compra uma casa de 600 mil euros. Zé Nunes, as casas que tenho visto a ser construídas estão todas a cerca de 300 mil para cima. Zé Nunes, por curiosidade, em que zona é que está? Diga-nos lá. Mas 300 mil euros hoje em dia quase não se consegue encontrar na linha de Sintra e na margem sul, para quem está para quem conhece um bocado melhor o mercado imobiliário da Grande Lisboa. Diz o Zé Nunes, não poderia o Estado estar a fazer concurso de construção, pagar ao construtor e o próprio Estado vender? Poderia. Era uma solução. O problema que tem, e que nós temos tido ultimamente, nestes últimos anos, aliás, isso tem acontecido ao nível do investimento com base no PRR, ou com base na bazuca europeia. O que é que aconteceu? O próprio Estado e as câmaras fizeram concursos de construção para imóveis para colocarem em rendas de custos controlados, mas os valores que eles colocavam de construção de metro quadrado, nenhum construtor ou promotor se dispunha a fazer, porque ia ser inferior aos preços de custo atuais. Ou seja, as tabelas que o Estado colocou em cima da mesa para atrair construtores e promotores para fazerem a construção para o Estado, sendo que nós pagamos e depois nós colocamos no mercado, neste caso era para arrendamento a custos controlados, os valores eram tão baixos que tiveram, creio que, uma ou duas respostas locais. De resto, ficaram com custos totalmente a zero. Ou seja, os custos de construção e os materiais, logo à partida, impossibilitam que haja construção a custos controlados, custos acessíveis. Portanto, e depois acrescenta a outra parte que é dizer assim, e a outra parte, há procura, não há procura, e imóveis que viessem para 250 mil, como tenho aqui a Sara a dizer, o Zé Nunes, o Zé Nunes está em Setúbal, é meu marido, muito bem, Sara, ok, muito bem, perfeito, ok, estão os dois aqui, ok, ótimo, gosto de os ver cá. Mas, isto para vos dizer que, diz aqui a Vita Oeste, exatamente, 300 mil compro meia dúzia. Vita Oeste é da onde? Oeste da onde, em particular? Diga-nos onde é que é. Mas 300 mil compro meia dúzia. 300 mil é barato hoje em dia. Hoje em dia 300 mil euros. Então se estivermos a falar na Grande Lisboa, e já não estamos a falar só nas zonas limítrofes de Lisboa, estamos a falar
estamos a começar a falar de 45 minutos e 1 hora de distância. Nós já temos clientes, eu já tenho clientes, Caldas da Rainha, boa cidade aí, habito oeste. Mas nós já estamos a falar que, por exemplo, Caldas da Rainha, Torres Vedras, estamos a falar de quase 1 hora de distância de Lisboa, já é um limite aceitável, e eu tenho vendido casas nessas zonas. Pronto, exatamente, é um bocadinho como nós vamos a todo lado desde que os clientes estejam connosco. Mas aquilo que acontece é que os clientes hoje em dia, e eu tenho vendido casas cada vez mais também longe de Lisboa, porque as pessoas já olham não tanto para a distância, mas quanto tempo é que eu levo para chegar à minha casa. E para chegar à minha casa, 1 hora já é aceitável para poder pagar menos pelas casas. Mas menos pelas casas também já não é assim tanto menos. E a Habito Oeste quando nos diz que comprava 300 mil por meia dúzia por 300 mil, é porque de facto também nessa zona, Caldas da Rainha, eu tenho acompanhado esse mercado, os preços têm ido por aí acima. Mesmo nessas zonas que nós já considerávamos relativamente distantes até para visitar às vezes, hoje em dia são perfeitamente zonas acessíveis para quem trabalha em Lisboa e tem que vir para Lisboa todos os dias. Paga 5 euros de portagens para ir e 5 euros para vir. Tudo bem, e desgaste do carro e combustível e outros tais, mas não lhe pesa diretamente no bolso. E se calhar consegue lidar porque só precisa de vir a Lisboa ou a empresa 2 vezes por semana. Enfim, há aqui depois muitas variáveis que já fazem com que as pessoas vão para longe. Luís Bessa, mas 300 mil já paga mais de 1000 euros por mês. Pois é o que eu estou a dizer. 300 mil já paga mais de 1000 euros por mês. Portanto, se for para uma casa de 680 mil euros, que é aquilo que o Estado está a dar em termos de baixa do valor do IVA, em que está a dizer, em vez de pagarem 23%, pagam 6%. Mas 680 mil euros, as pessoas, o rendimento médio nacional nesta altura são eu creio que são 1500 euros, 1560. Mas vamos assumir 1500 euros. Os dois salários do rendimento médio nacional e a média, nós já sabemos, e o meu pai costumava-me dizer, imagina que nós os dois estamos à mesa, vem um frango para a mesa, eu como o frango e tu olhas para mim. Em média, cada um comeu meia. Cada um comeu metade. Mas na realidade eu é que eu comi e tu viste-me a comer. Mas nem, só lhe sentiste o cheiro. Isto da média é tudo muito, muito bonito, mas metade da população trabalha a ganhar salário mínimo nacional. Estamos a falar de 870 euros. Portanto, quem ganha o salário mínimo não consegue comprar casa, ponto final. Diz o Zé Nunes, o litoral está caríssimo. No interior ainda se consegue, mas depois falta trabalho e comodidades. Pois, esse é o ponto. Ou se tem carro e se vem, mas mesmo assim começa a ser complicado. Agora custa 40 euros. Veis? 40 euros já não é tão mal, mas lá está. Não se tem autonomia para andar para a frente e para trás. Tem que se sujeitar. Apartamentos novos T3 nas Caldas já estão nos 500 mil. Pois, é tudo isso. E é como eu vos digo, agora é assim, vamos ser claros. O mercado vai arrebentar? Não. Quem está à espera, de vez em quando falam comigo, imóveis da banca. Eles já venderam tudo. E o que eles tinham lá muito encostado porque lhes custava vender, meteram em fundos de investimento que lhes compram o osso para depois também ficarem com a carne. Agora, os bancos continuam a receber casas. Mas eles já têm aquilo tudo montado para ir para determinadas entidades. Não me vou alongar. Mas esqueçam, não vai voltar a haver um subprime, não vai arrebentar o mercado no sentido do 2010, 2011, não vai acontecer, e aí é assim, só poderá acontecer, de novo, eu volto ao início e para terminar, porque estamos aqui já a passar a hora, e que é para nós podermos ir também tratar do resto da nossa vida, mas só para terminar, aquilo que eu vos digo é que, a não ser que haja um aumento forte na taxa de desemprego, é que poderá haver mais imóveis no mercado. E quando eu digo mais imóveis no mercado, não é entregar aos bancos, porque as pessoas aí vão ter 2 dedos de juízo e, antes do banco lhes vir buscar as casas, vão colocar no mercado, porque se não fizerem isso, vamos ser claros, a forma como os bancos recebem as casas é, ela vale 300 mil, eu vendo a 60% a este ou àquele. A 60% do valor de mercado, desde que cubra
os meus custos e a minha dívida. E, portanto, quem receber esse imóvel vai ganhar dinheiro. Mas isto é tudo... Zé Nunes, não cobro nada. Fale comigo à vontade. Eu não cobro nada a ninguém. Se trabalharmos juntos, recebo a minha parte no negócio, mas quem paga sempre em Portugal comissões e valores será sempre o proprietário do imóvel que vende. Zé Nunes, mas fale comigo, sem stress nenhum. O meu número de telefone está em todo lado, em todos os vídeos. Dê-me uma chamada ou faça-me uma mensagem, é como quiser, não cobro nada. Fale comigo à vontade, tudo tranquilo, está bem? Zé Nunes, a todos vós, Habitual Oeste, obrigado por terem intervindo mais. Grande abraço e voltamos a estar, já sabem, todos os dias neste canal, vou dando sempre informação atualizada e para comprar ou vender casa, falem comigo porque eu estou cá para vocês. Vamos falar? Vamos! Um abraço grande e obrigado por terem estado aí. Grande abraço.